capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu vou estar lendo alguns versos, começando do verso 2 até o 4, e depois saltando para o verso 12. Quem já abriu, diga amém. Tiago, capítulo 1, verso 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o que, igreja? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, nós te louvamos pela tua palavra nesta noite, Pai. Palavra, ó Deus, que serve para a nossa meditação, palavra que na nossa casa nós lemos e ela nos conforta, nos edifica, nos exorta. Palavra, ó Deus, que quando ministrada deste púlpito, Senhor, também traz vida aos teus filhos, traz renovo. E nós oramos para que mais uma vez aconteça isso no meio da tua igreja nesta noite. Que vidas ao receberem a tua palavra, Pai, possam sair daqui para servir e glorificar ainda mais o Senhor. Nós te pedimos isso em Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é: Sorria, você está sendo provado. Sorria, você está sendo provado. Eu creio que todos aqui já tiveram a experiência de fazer provas e testes, né? Todos nós. Começamos a fazer os testes e as provas ainda cedo, né? Entramos no colegial, ali no primário, as primeiras provinhas, sempre muito fácil. Depois estas provas vão se intensificando, né? E aí a gente já começa a perceber aquelas matérias que a gente gosta mais, aquelas que a gente gosta menos. Pelo que eu me lembro, na segunda série, terceira série, as matérias que eu mais gostava era matemática, história. Uma coisa que eu não gostava muito era português, né? Nelas eu tinha que fazer um esforço maior para tirar uma nota melhor. Então as provas se intensificam, e a verdade é, irmãos, que as provas nos acompanham por toda a vida, né? Mesmo depois de estudar, você faz um concurso, né? E querendo passar naquele concurso, tem que se preparar. Você faz um vestibular, tentando fazer uma universidade, tem que se preparar. Você faz, né, um curso dentro da empresa que você trabalha para poder melhorar, tem que estudar. Então, os testes nos acompanham, eu diria que para o resto da vida. E quando a pessoa envelhece e pensa que vai ficar livre das provas, né, a pessoa fala assim: não, agora estou aposentado, não tenho mais que provar nada para ninguém. Ainda vem os bancos e te exigem de você uma nova prova. Qual é a prova que o banco exige das pessoas? Prova de vida. Você tem que provar que está vivo. Olha que coisa, né? Provar que está vivo, né? Que não tem outro recebendo no teu lugar, né? Eu me lembro que algumas vezes meu pai teve que fazer isso. Eu sei que irmãos também tiveram que fazer isso, chamada prova de vida para receber o seu dinheiro. A princípio, irmãos, as provas parecem ser coisas ruins. Tem gente que fala assim: não gosto de fazer prova, não gosto de fazer teste. A princípio, as provas parecem ser coisas ruins.
Mas na verdade, são elas que diferem as pessoas uma das outras, né? E destacam aquelas que foram aprovadas, é por meio de provas, né? Como você planeja um concurso, tem 50 vagas, 5.000 se inscreve. Como é que vai, né, saber quem são os aprovados? É pelas provas. Então as provas fazem exatamente isso, diferem as pessoas, né, e destacam aquelas que pelos critérios que foram estabelecidos foram aprovadas. Na Bíblia nós encontramos muitos textos que falam de provação, seja de uma forma figurada ou direta. Por exemplo, no livro de Provérbios, nós lemos o seguinte, que o crisol prova a prata, o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Então a Bíblia fala sobre provação. Assim como a prata precisa ser, né, trabalhada para poder se tornar uma prata pura, assim como o ouro, para ser separado das impurezas que o envolvem, precisa passar pelo forno, a Bíblia diz que o Senhor também nos permite passar por provas para que possamos ser aprovados. Então, Provérbios fala isso. Quem conhece a Bíblia também certamente já leu textos, tanto na carta de Tiago, como na carta de Paulo, como na carta de Pedro, né? Pedro fala a respeito disso, que não devemos estranhar algum fogo que surge com a intenção de nos provar. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que Deus nos permite que as provações aconteçam, mas Ele não deixa que nós sejamos tentados ou provados além das nossas forças. Então Tiago está aqui, falando a mesma coisa. Então esses homens, Tiago, Pedro, Paulo, falaram da necessidade do cristão ser provado para que realmente a sua fé seja confirmada. Então não há nada de estranho nisso, né? De reconhecermos que as provações fazem parte da caminhada da vida do cristão. E Tiago abre a sua carta com uma declaração que certamente causa estranheza na vida de muitos quando leem isso, talvez de uma maneira precipitada ou rápida, né? Verso 2 ele diz o quê? O que ele diz aqui no verso 2, né? Tiago 1:2, ele diz: meus irmãos, tende por motivos de toda alegria, e aí vem essa coisa estranha, né? Ou passartes por várias provações. Aí alguém pode limpar o olho assim e falar: será que eu estou lendo direito? É isso mesmo que está escrito aqui? Aí volta a ler, é realmente isso. Como assim, pastor? Me alegrar em passar por várias provações, né? E daí é que vem o título da mensagem. Há uma placa que encontramos em diversos lugares, e certamente os irmãos já viram, né? Que você chega lá e está lá assim uma plaquinha: sorria, você está sendo filmado. Então aqui, parafraseando o que Tiago diz, né? Que ele manda a gente se alegrar. Então, parafraseando o que Tiago diz, eu digo aos irmãos: sorria, nós estamos sendo provados. Essa é a realidade, todo crente está sendo provado. Infelizmente, muitos cristãos, ainda que conheçam estas palavras de Tiago, ainda que sabem da existência delas, né, não vivem esta verdade em suas vidas. Pois quando passam por provações, ao invés de fazer o que Tiago aqui diz, se alegrar, ou manter a sua alegria no Senhor, ao invés de fazerem isso, começam a murmurar, começam a reclamar, começam a se perguntar: por que estou passando por isso? O que eu fiz por merecer? Né? E começa a sair essas expressões da vida de muitos crentes. E isso acontece, irmãos, porque geralmente quem pensa desta maneira ou age desta maneira,
abraçou, eu diria, que uma teologia deturpada. A teologia deste irmão ou desta irmã não está bem fundamentada, não está bem trabalhada, né? É uma teologia que muitos pregadores propagam por aí, dizendo que a vida do cristão é só triunfo e prosperidade. Então, por conta dessa pregação que tem sido tão propagada, a vida do cristão é só triunfo, é só prosperidade, é só bênção, vamos assim dizer. E quando estas coisas não acontecem como se fala, a tendência dessas pessoas que abraçam esta teologia é murmurar, é reclamar, é colocar a culpa nos outros, que não compartilham da mesma visão que eles. Ou dizem, lá, ele é um homem fraco, ela é uma mulher fraca, porque está passando por essas lutas, está passando por essas dificuldades, o crente não pode passar por isso. E essas pessoas começam ou murmurar, ou criticar, né, ou colocar a culpa em outras pessoas. Diferentemente dessa teologia deturpada, a teologia bíblica ensinada por Tiago, confirmada por Paulo, confirmada pelo apóstolo Pedro e por tantos, a teologia bíblica nos ensina que é possível sim se alegrar nas provações que nós passamos. Paulo chega a dizer, né, que ele teve um espinho na carne, ele orou ao Senhor, né, e pediu que o Senhor tirasse aquele espinho. O Senhor disse para ele, não, a minha graça te basta. Depois o que ele completa dizendo? De sorte que terei prazer, alegria, nas minhas fraquezas, nas minhas provações, nas minhas lutas, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. Então a teologia bíblica nos ensina isso, irmãos, que é possível sim se alegrar nas provações que passamos, né, quando instigados por elas, buscamos e nos aproximamos mais de Deus. As provações geralmente têm essa finalidade, né? O lado bom da provação tem essa característica de nos instigar a depender mais de Deus, de nos instigar a nos aproximar mais de Deus, a buscar mais o Senhor, a clamar mais o Senhor. E não foram só os apóstolos que compreenderam isso. Abra sua Bíblia comigo, para a gente ver que esse já é um pensamento antigo. Os apóstolos só estão passando à frente aquilo que eles aprenderam. Então é um pensamento antigo. O salmista lá atrás, no Salmo 119, ele fala uma verdade semelhante aqui. Salmo 119, verso 71. Vamos ver aqui o que diz aqui. Salmo 119, verso 71. Olha o que o salmista declara. Ele diz: foi-me bom ter eu passado pelo quê, meus irmãos? Pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Então, o que Tiago, o que Paulo, o que Pedro estão ensinando, não é algo novo. É algo que já vem sendo ensinado desde os antigos. O salmista fala a respeito disso. E podemos dizer que a igreja, irmãos, eu diria que a igreja, ela tem um papel fundamental, que ela e o nosso quarto de oração. Quem tem o seu lugar de oração em casa aí, né? Às vezes tem mais de um, né? Lá em casa, Denise tem um quarto e eu fico com outro, né? Que aí a gente divide lá, né? Eu acordo mais cedo que ela, vou para um outro quarto, passo lá minhas coisas. Quando ela acorda, a gente toma café, aí ela vai para o nosso quarto, fica lá, e a gente fica dividindo assim, né? Nós podemos dizer, irmãos, que a igreja e o nosso quarto de oração são lugares
onde nós aprendemos a teoria da fé. Aqui na igreja você aprende a teoria da fé. Na sua oração devocional você aprende a teoria da fé. Mas devemos entender que os demais lugares, trabalho, a faculdade, colégio, o hospital, é onde nós vivemos a prática da fé. Eu posso dizer que é o laboratório, é onde nós vivemos as nossas experiências. Então é nesses lugares em que essas provações se multiplicarão. São nesses lugares que as provações irão acontecer e com uma finalidade, de mostrar se aquilo que nós aprendemos na teoria, nós estamos exercitando na prática, não é isso? Às vezes alguém faz um curso lá de eletrônica, alguém faz um curso lá de mecânico, e aprende um monte de teoria na sala de aula, tá? Mas vai ter que chegar lá na oficina, vai ter que sujar de graxa, vai ter que saber trocar um óleo, vai ter que saber mexer nas peças. Então na vida do cristão é a mesma coisa. Nós aprendemos a respeito da fé, mas é nas provas da vida que nós praticamos aquilo que temos aprendido. E são nestes laboratórios da fé, a trabalho, a faculdade, a casa, o hospital, são nesses laboratórios da fé, chamado a vida que nós vivemos, é que nós provamos e experimentamos uma das virtudes mais preciosas que todo cristão deve ter. E que virtude é essa, pastor? O próprio texto nos diz, a virtude da perseverança. Vamos lá voltar ao texto, Tiago, capítulo 1, verso 2, diz: meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada o quê? Pela prática, confirmada pela vida, confirmada pelas situações que você passa. Uma vez confirmada, essa aprovação vai produzir o que na sua vida, meus irmãos? Vai produzir o que, igreja? Perseverança. Então a perseverança não é algo pronto. Em lugar nenhum você vai chegar e vai dizer: me dá 1 quilo de perseverança, me dá aí 1 litro de perseverança. Não tem lugar para vender perseverança. Na verdade, a perseverança é um produto, é algo produzido, e é produzido exatamente por isso. É extraído das provações que nós passamos. Ninguém é perseverante sem passar pelas provações. Não, eu já tenho 10 anos de crente. Mas não é pela quantidade de anos que você tem na igreja, é pela quantidade de lutas que você já passou, é pela quantidade de provações que você já passou. E sendo confirmado, como diz o texto, é que essa perseverança, é que essa virtude da perseverança, ela chega até nós. Então só há um jeito de obtermos mais perseverança, é passando e vencendo as provações da vida. Pastor, eu quero ser um crente mais perseverante. Glória a Deus por isso. Se prepare, vai vir provações. Porque a perseverança é um produto gerado pelas provações. Ao longo da minha caminhada de fé, eu vi muitos falharem exatamente por isso, por não aceitarem esse processo de Deus. Talvez você já conheça muitos que um dia caminharam com você, um dia estiveram nessa igreja ou em outra igreja, caminhando com você, e chegou a um ponto que desistiram, pararam. Por quê? Porque não aceitaram muito bem este processo de Deus. Provações gerando perseverança. Não, eu não quero deste modelo. Queriam demonstrar perseverança com os lábios, mas não com o viver. E nós vemos muitos crentes assim, conversando com eles, são super crentes, falam com uma fé maravilhosa, falam de um jeito poderoso,
mas quando chega para viver a fé, estão tropeçando, estão falhando, estão desistindo, estão morrendo. Pessoas